Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus mantenha-se em nossos corações, agora e sempre. É muito importante e é muita alegria estarmos aqui reunidos nessa casa de luz, nessa casa de amor, onde a espiritualidade nos acolhe com um abraço, com uma orientação e nos faz voltarmos para os nossos lares mais prontos para as dificuldades que temos que enfrentar. Somando a nós aqui presente, temos os nossos irmãos que estão à distância pela página do Facebook e temos toda a espiritualidade presente para que possamos dividir então essa noite de luz, essa noite de aprendizado e esta noite de amor. Que não seja em vão para ninguém que veio aqui buscar um sentido, uma orientação, um passo novo para confrontar e enfrentar as dificuldades que vêm passando. Que essas dificuldades, às vezes, são nossas e essas dificuldades também podem ser de alguém que a gente ama e que a gente quer ajudar. Portanto, vamos trabalhando, vibrando, buscando apoio para que todos possam receber aquilo que Jesus e Maria de Nazaré, através dos seus corações, nos dão a cada um de nós. Temos que começar nessa energia de luz e de amor, vibrando com Jesus, nosso irmão, nosso mestre, que o tempo todo, nas horas alegres, nas horas difíceis, está sempre pronto a estender a nossa mão. Portanto, vamos iniciar esse nosso encontro com Jesus e com a espiritualidade amiga, trazendo no nosso coração o Pai Nosso que Ele nos deixou de forma cantada e harmonizada para o momento especial que estamos vivendo. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Agora e sempre, perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim.
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. O tema escolhido hoje, orientado pela espiritualidade, e também uma busca que eu venho fazendo há bastante tempo. E hoje eu tive a oportunidade de juntar isso tudo com muita fé e trazer da minha coragem para trazer esta reflexão. Eu digo isso porque ter fé não é nada difícil para entender. É aquilo que eu sinto, é aquilo que eu tenho. Mas o que eu tenho visto é que algumas pessoas têm fé mais forte do que a minha. Por quê? Às vezes a minha fé vai até um determinado pedaço. E eu fico admirado com o desenvolvimento espiritual de algumas pessoas, que a fé não tem nenhuma barreira. E é isso que eu sempre venho buscando no meu desenvolvimento, não é aprimorar a cultura da fé, mas aprimorar a força da fé. E quanto mais a gente vai ficando mais velhinho, a gente fica um pouco na dúvida se a fé que a gente tem é a falta de força e já é o medo de ter que voltar e ter que enfrentar as coisas que fez ou que deixou de fazer. Então, a fé a que eu me refiro é muito mais do que isso tudo. É uma fé que tem dentro do coração deste indivíduo, independente das informações que ele tenha ou que ele faça a escolha, é como se ele já tivesse todas as regras e normas que Jesus apregoou através da sua vida e através do seu evangelho no coração. Então é uma variante entre as pessoas que têm uma cultura filosófica, de entendimento, de conhecimento, mas também é pertinente a algumas pessoas que nem sabem ler. Está muito dentro da alma de cada um. Então é isso que eu vinha buscando e hoje eu fiz esta reflexão. Não estou passando uma conclusão, eu estou passando uma reflexão que trouxe para mim a possibilidade de ter mais argumentos para entender. E não sofrer na medida que a minha fé é ilimitada. Por quê? O meu desenvolvimento, ele é regrado. Ninguém dá um pulo no seu desenvolvimento. Nós crescemos a partir dos exercícios que cada processo reencarnatório temos a oportunidade de trabalhar. Coragem da fé. É preciso ter coragem para manter uma fé verdadeira. No mundo existem muitas lições vivas e precisamos de coragem para buscá-las, pois farão grandes mudanças. Não se assustem de ter esse ônibus aí. É esse ônibus que eu venho nele buscando esta reflexão e, por que não, uma resposta. Esta casa de luz e de oportunidades, de exercícios e aprendizado, tem um trabalho que 4 vezes por ano reúne um grupo em uma caravana, diferente de uma excursão. Reúne um grupo numa caravana e vai então lá para os lados de Minas,
onde viveram grandes espíritas, que hoje nós conhecemos pela literatura, mas nós temos a possibilidade ainda de saber deles, da sua vida, da sua realidade, porque ainda temos alguns testemunhas que com eles conviveram. E assim eu tenho feito por muitas e muitas viagens. E vamos sempre quase que aos mesmos lugares. Mas encontramos depoimentos muito diversos. Cada dia alguém, olha, eu convivi com o Chico e ele fazia assim. Aí lá um outro que a gente nunca ouviu diz assim, nossa, a maravilha do Chico é que ele se comportava desta maneira. Então, o Chico ainda é vivo na memória e testemunho desses que ainda estão. Mas eu fiquei pensando, Chico era tão diferenciado, não dá para a gente comparar os nossos parâmetros de fé e de coragem com ele. É muita pretensão. Mas todos nós podemos estar a caminho, nos dirigindo em cima do que ele apregoou. Então, com isso, eu voltando a cada vez nos mesmos lugares, em lugares diferentes, com experiências novas, mas principalmente com vivências e sentimentos novos, o que acabou acontecendo é que eu vi pessoas que hoje ainda estão vivos, saudáveis, ainda jovens, mantendo um trabalho, mas que só está hoje porque teve muita fé e principalmente coragem. Porque para estar onde está, fazendo o que está fazendo, seguiram as instruções da espiritualidade através do, entre aspas, Padrinho Chico Xavier. Grande orientador Chico Xavier. Mas seguiram a vida. Não teve percalços que os fizessem desistir. Não teve outra escolha pessoal que desse como um valor prazeroso maior do que aquela missão que eles escolheram. E não é por isso que eles viveram sob vigilância do Chico. Não, cada um viveu a sua história e hoje a gente vai ver que eles viveram tal qual e construíram da mesma maneira. Coragem da fé, Emmanuel por Chico Xavier. A coragem da fé é a capacidade de continuar o serviço do bem, mesmo perante as maiores adversidades, mantendo a lealdade a Deus e a perseverança nos ideais superiores. Eu já lá atrás já tive experiência de, puxa vida, será que eu devo me expor diante desta situação? Olha que politicamente correto, que você vai levar anos para se perdoar por uma questão que você fez. Quando você faz isso conscientemente, você não tem fé. Por quê? A tua fé vai até onde a oportunidade lhe é dada. Quando você tem que assumir uma postura e uma posição, e você se esconde, você guardou a sua bandeira, tirou a sua camisa, e não mostrou aquilo que você é. Então, é uma falsa fé. Nada que o tempo não vá nos ensinando. A fé em Deus nos dá uma coragem que o mundo não entende. Algumas pessoas não conseguem acreditar como alguém tem fé em Deus, que Deus não dá para pegar. Deus não é uma figura que eu examino. Deus é uma figura que eu acredito. E eu tenho fé nisso. Então, é uma sutileza de uma relação que transcende a uma conjuntura da materialidade.
Isso envolve agir com o coração tranquilo, converter os ideais em realidade, perseverar no trabalho com a certeza da vitória da verdade e cultivar um espírito de amor por todas as criaturas, mesmo quando os companheiros se afastam. Nem todo mundo teve a oportunidade de sentir quando você faz uma escolha e essa sua escolha é diferente da que o outro escolheu, sentir-se abandonado. Somos amigos enquanto pensamos iguais. Somos amigos enquanto dividimos os mesmos ideais. Mas não consigo respeitar a diferença do outro. Olha quanto falta para a gente ser cristão na estrutura que Jesus nos ensinou. A verdadeira coragem da fé reside na esperança renovada, na capacidade de chorar e enxugar as próprias lágrimas, e na prática do autoconhecimento, compreensão, silêncio, amor e serviço. Que minha coragem seja maior que meu medo, e minha força seja tão grande quanto a minha fé. Em meio às dificuldades, a fé corajosa não se abala diante da aflição, do sofrimento e das provações. Eu sempre vejo sofrimento e fé lembrando o Calvário de Jesus. Ele poderia simplesmente ter virado as costas, tomado um outro rumo. Ele tinha sido e sabia por tudo que ele ia passar. Assim como Maria e os seus seguidores, sabia que a proposta que o Pai tinha dado tinha um modelo onde eles mostravam um sofrimento, para que nós entendêssemos que, embora muitas vezes tenhamos que passar sofrimentos em nossa vida, a plenitude está na superação. E a plenitude significa o quê? A fé que nós vamos superar. A fé de que nós precisamos daquela dificuldade para que possamos fazer o exercício. Coragem, fé e oração. A fórmula perfeita para alcançar a vitória. Coragem, quando eu digo eu vou em frente, eu vou enfrentar. Fé é porque eu acredito que isto vai acontecer. Porque através da oração, eu vou somar a ajuda da espiritualidade. E vou refletindo em mim, buscando em mim, principalmente o meu auto ou o meu perdão ao outro. Todo sofrimento é uma grande oportunidade de que nos superemos através do perdão. E às vezes nós passamos uma vida inteira batendo o pé, achando que nós vamos superar sem ser por este evento. Mas, infelizmente, teremos que voltar, começar tudo de novo, porque não há solução, não há compra, não há quem nos ofereça, por mais que a gente queira socorrer ao outro. Cada um é cada um. Aprenda como se você fosse viver para sempre, mas viva como se você fosse morrer amanhã. Mahatma Gandhi. Às vezes a gente descobre que vem com um problema que a gente tomou consciência, mas ainda não está habilitado para enfrentá-lo. A gente vem uma vida inteira empurrando para depois. E aí, muitas vezes, quando a gente diz assim, e agora acho que eu vou começar a lidar com aquela questão. Sinto muito, tarde demais. Ninguém sabe o horário que passa. Às vezes eu posso ir mais novo ou mais velho. Quando eu acho que eu posso tudo, eu já me dou muitos anos de vida.
Por isso eu fico empurrando as coisas lá para frente. Então, eu vou vivenciando teimosamente, e aí no momento que eu deixo para resolver, é tão vaidoso e tão orgulhoso que é mais ou menos assim. Depois, quando eu estiver velho, não tenho mais nada para fazer mesmo, aí eu resolvo todas essas questões. Mas, enquanto isso, eu vou tirando proveito nas referências prazerosas que a vida vai me dando oportunidade. O exemplo de Chico. A coragem é a consequência natural e legítima da fé. Joana de Ângeles. Chico Xavier é conhecido como o mensageiro da coragem e da fé, por sua vida de dedicação ao bem e por psicografar mensagens de espíritos como a de Emmanuel, que inspiraram e fortalecem a perseverança em meio às dificuldades. Ele exemplificou a coragem da fé, que é mais difícil que o heroísmo exigindo humildade, renúncia, tolerância e serviço constante ao próximo, mesmo sem reconhecimento. Nasceu em Pedro Toledo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Desde criança, por volta dos 5 anos de idade, já tinha contato com o mundo espiritual. Aos 17 anos, após uma sessão espírita, iniciou a atividade de psicografar cartas e livros. Ao longo de sua vida, psicografou mais de 450 livros. Doava integralmente tudo que vinham desses livros para a caridade. Atendia a todos com um sorriso e abraços, transmitindo mensagens de paz, amor e praticando a caridade de forma inabalável. Foi admirado por pessoas de diversas religiões, classes sociais e áreas políticas, sendo reconhecido como um homem de bem e um divisor de águas no movimento espírita. Em 2021, o nome de Francisco Cândido Xavier foi inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria. Chico se foi em 2002. Aí, tudo isso, como é que nós vamos comparar alguém? Abre o coração, olha para frente, que nós conhecemos muitos que estão ao nosso lado, que estão perto de nós, que têm todas estas características e, na medida do que podem, leva a vida nesta forma de caridade. Se tiverdes perseverança, vontade e coragem, vereis os obstáculos ruírem à nossa frente. Santo Agostinho. Disso tudo que eu estou contando, nesta experiência de vivência, estas caravanas nos levaram e nos deram oportunidade a conhecer um jovem senhor. Um jovem senhor que, quando você ouve a história, que na maior simplicidade e inocência ele conta, ele não tem a menor ideia do vulto das suas ações. E ele começa pela fé. Mas só a fé seria muito pouco para ele chegar aonde ele chegou. Se ele não tivesse coragem, ele teria desistido. Esse senhor se chama Juninho, e ele é um médium de cura lá da Casa da Sopa Adolfo Fritz, em Uberaba, Minas Gerais. Casa essa que nós visitamos. Ele, hoje, tem uma estrutura de uma casa, o serviço da caridade, da alimentação, as cestas básicas, tirou nestes anos todos, acho que uns 30 mais, 40 anos, tantos jovens da rua, através da casa
e do cuidado, com aulas de karatê, com aulas de música, com aulas de dança, enfim, com um laboratório fitoterápico e assim por diante. Ele vem cuidando da comunidade. Mas a história é muito mais do que esta conquista. Se ele tivesse um patrocinador e tudo, talvez ele tivesse conquistado até mais. Mas a história aqui é de muita coragem. Com 10 anos, quase 10 anos, ele então encontra um grupo de amigos que vão encontrar Chico Xavier para buscar um presentinho, um dinheirinho, uma cesta básica, como Chico sempre fez. E aí ele então vai, e aí ele volta para casa. E importante dizer, uma casa católica, de um pai extremamente católico e duro em relação a qualquer outra denominação de fé. Era ali que o Juninho estava. E aí ele volta para casa, e a mãe desesperada, como você ficou esse tempo todo fora e tudo mais? E aí ele conta na inocência, minha mãe estava tão brava que se eu não tivesse trazido uma sacola de alimentos, uns brinquedos e um dinheirinho, acho que eu estava de castigo até hoje. Mas ali aconteceu. Passado um tempo, ele disse para a mãe, não vou mais. Aí chegou a data daquele encontro, ele encontrou os amigos e lá foi ele. E aí o Chico, que bom que vocês voltaram, está tudo bem com vocês? E ao olhar para ele, o Chico disse assim, se prepara, se fortaleça, porque você tem que trabalhar. E ele volta para casa então e diz assim, mãe, fui de novo no Chico. Aí leva aquela bronca, mas a mãe era uma figura que dava para levar. E ele diz assim, mãe, agora o Chico me disse que eu tenho que trabalhar. E eu vou procurar um emprego. E assim ele o fez. Arrumou lá um trabalho. Só que uma tia dele, numa outra cidade, ficou muito doente e pediram ajuda. E aí a mãe e o pai entenderam que era melhor ele ir lá cuidar da tia. Se passaram 2 anos. Agora ele já tem 14 quando ele volta. Primeira oportunidade foi visitar o Chico. E aí ele disse, Chico, eu estava trabalhando, mas parei porque fui cuidar da minha tia. Agora eu vou de novo procurar um emprego. O Chico, não é isso, menino. O seu trabalho é um trabalho espiritual. Você vai ter que desenvolver isso. Bom, e assim a história vai, e ele então tem a primeira comunicação espiritual que desde então o orienta a fazer os trabalhos. E aí, a sopa, orientação do Chico. Ele chegou em casa com uma vontade de fazer a sopa, e aí fogão e panela que ele não tinha. Fez uma vaquinha, ganhou uns materiais e foi no fogão da mãe. E a mãe disse, isso não vai dar certo, é muito barulho, você acorda muito cedo e etc. Mas o melhor da história é quando não dá para fazer a sopa e ele então encontra pães e vai distribuir os pães para a fome. Pão é pão, né? Aí acorda num domingo de manhã com aquela cesta de pães, avisa toda a população pobre que vai distribuir naquele endereço. E lá vem a fila. O pai, nada mais, nada menos, é o dono do mercadinho onde ele está parado na frente, distribuindo gratuitamente pão, e no domingo é o dia que o pai mais ganha dinheiro vendendo pão. Aí o pai quer logo passar uma corda no pescoço dele. Mas era impossível, porque ele estava sempre andando e fazendo. E aí, com a história da sopa, uma vizinha emprestou um quintal, e ali depois a vizinha não pôde, mas ele sempre com muita fé, um dia um senhor deu para ele, para a obra dele,
um terreno. E ele fez lá um mutirão de amigos e começaram a construir aquilo que é esta casa hoje. Mas veja o que é coragem e o que é fé. No primeiro domingo fizeram 1 metro de parede. Quando voltaram no domingo seguinte, tinham derrubado toda a parede. Fizeram de novo mais 1 metro de parede. Foram e derrubaram. E aí, por uma questão de fé, os amigos disseram, a gente não vai voltar mais. Só está gastando mão de obra, cansaço, material. E se você não entrar e bater de frente com quem está derrubando, a gente não vai te ajudar mais. Aí ele diz assim, não é assim que a gente constrói um lar. Nós construímos com harmonia, com paciência e com fé. Fiquem tranquilos que as pessoas vão entender a necessidade deste lar e vão nos ajudar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, hoje, com tudo aquilo que foi difícil, ele conseguiu fazer um trabalho. Não é um trabalho copiado do Chico, simplesmente porque o Chico fazia. Um trabalho de caridade na medida que o coração dele o expôs. Então hoje ele tem ali toda uma casa de acolhimento, de amor, de caridade, mas ao mesmo tempo educa, espiritualiza e cada dia tem ficado maior e melhor. A história dele é rica em detalhes. Pena que o tempo não permite trazer os detalhes. Mas é importante ver quanto ele tem de fé e de coragem em confrontar todas essas situações. Aí ele tem também, na cidade, um posto de saúde. E aí esse posto de saúde tem uma farmácia, que ele começou e hoje atende a população. Vem atendendo a população há muitos anos. Então, é além daquilo que limita o espaço do lar que ele administra. A missão dos espíritas. Jesus ensinou, e nós temos tantos exemplos, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Irmão Tadeu, Senhor Mariano, Maria Modesto Cravo, Meimei, Eurípides Barçanufo, todos ali de mão dada com o Chico, trabalhando em conjunto, deixando para nós, Brasil, toda uma estrutura da espiritualidade. E hoje, lá, totalmente viva, ou pelas correntes espirituais que eles nos confortam, nos orientam, ou por aqueles como Irmão Tadeu, como o Juninho, estão lá trabalhando e servindo vivamente aquilo que eles aprenderam. Independente de religião. Papa Francisco diz, eu não quero uma igreja tranquila, quero uma igreja missionária. E aí o que a gente vai ver? Tantos da Igreja Católica fazendo as mesmas coisas que tem na base a caridade, o amor e a assistência. Madre Teresa de Calcutá, Doutora Zilda Arnes, Teresa de Ávila, Irmã Dulce, Dorothy Stang e Maria Luísa de Marilac. Todos atuando com a mesma espiritualidade, com a mesma função, a de assistir o outro. São Francisco de Assis diz, Senhor, dai-me forças para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Aí, Guimarães Rosa diz sobre a coragem, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, que esta reflexão de hoje,
a partir dos exemplos vivos que nós podemos encontrar. É só estar num lugar e prestar atenção, que nós vamos colher uma informação. E essa informação, muitas vezes, deixamos de tê-las porque não prestamos atenção. Ou porque ficamos no celular, ou porque estamos em ansiedade para fazer outra coisa, ou porque aparentemente essa situação a julgamos não nos pertencer. Com isso, vamos agradecer a Jesus a oportunidade de termos essa reflexão, vibrando para todos aqueles que estão com coragem, buscando aquilo que realmente a fé lhes orienta. Vamos nos impregnar dessa coragem hoje para superarmos aquilo que nós temos com ainda dificuldade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus e graças a Jesus. E com Jesus no coração, vamos voltar para os nossos lares, saindo desta casa de luz, em silêncio, porque a espiritualidade continua trabalhando e continua também nos acolhendo. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Tenham todos uma excelente noite. Que Maria de Nazaré, nossa Mãe Maior, coloque o seu manto sobre cada um de vocês, amenizando a sua dor, seu sofrimento e trazendo a consciência daquilo que lhes é necessário na vida que tem hoje. Graças a Deus e graças a Jesus.